Deus abençoe todos, amados irmãos e irmãs, colegas fiéis da Igreja Siriana Ortodoxa Missão no Brasil e América Latina. Abençoe nosso querido o Padre Cristiano sobre essas perguntas. Nossa igreja, a primeira igreja do mundo siriana ortodoxa, tem 7 sacramentos. A verdade, primeiro 4 sacramentos e muito necessários para a salvação do homem para ir para a vida eterna, o batismo, crisma, comunhão e arrependimento, confissão e arrependimento. Esses são os sacramentos da salvação. Os sacramentos que os fiéis talvez praticam ou não praticam, patrimônio, casamento, talvez não casem. Ordenação, talvez não ser padre ou diácono, e também nos enfermos, a unção nos enfermos. Talvez a pessoa não fique doente. Mas primeiros 4 sacramentos muito importantes. Primeiro sacramento, o batismo. Deve ser batizado, crismado qualquer pessoa que quer entrar no cristianismo. Porque não pode receber nem patrimônio, nem casamento, nem ordenação também do diácono, padre, não pode receber qualquer sacramento, comunhão, se não for batizado ou crismado. Saíra, muito importante essa explicação que o senhor está nos dando. Mas o matrimônio é um sacramento instituído por Deus. Sim. Certo? E qual seria a sua importância para aquelas pessoas que vivem em união estável? Qual seria a importância do matrimônio? O matrimônio que Deus criou, o sacramento do casamento desde o início. Quando Deus criou Adão, criou Eva. No terceiro capítulo também do Gênesis falou, por causa disso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá com a esposa, e os dois serão uma só carne. Não 2 mais, uma só carne. Então tem uma união dos dois, marido e esposa. Essa palavra de Jesus também repetiu no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 19, também no Evangelho de Marcos sobre casamento. Lembrou os judeus que Deus criou esse sacramento. E quando Jesus também foi com a mãe dele e quase 7 discípulos convidados para casamento do Galileia, do Budá de Galileia, não é? Quando mudou água para vinho, só a presença dela era uma grande bênção dentro do marido e esposa. Que é muito importante casamento na igreja. Matrimônio, casamento na igreja, para a nossa igreja, muito importante, amados irmãos. Aqui quero falar também outro ponto. A decisão, opinião, ensinamento da nossa igreja. O marido deve ser marido masculino. E outro lado, esposa feminina. Não existe casamento no cristianismo, especialmente nossa igreja não aceita. Dentro de marido, homem, mulher. Homem ou mulher. Falou Jesus. Este ensinamento de Cristo, não nosso. Nós seguimos o que falou Jesus. Não devemos mudar. Deus criou homem, criou mulher como ele. Esse casamento deve ser dentro da igreja, na frente do altar, nas mãos do celebrante, padre, bispo, patriarca, etc. Para receber bênção, porque o casamento da igreja, padre, para todo mundo conhece, não só 2 lados, marido e esposa e Deus, Jesus entre eles. Tem terceiro lado, presença de Cristo muito importante para unir os dois, para ficarão uma só carne, um coração, um amor, uma vida, uma tristeza, uma alegria. Uma vida.
realmente são palavras sábias, no qual o Dom cita a boda de Caná da Galileia, onde Maria pede que o filho Jesus transforme a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Mas também é bom enfatizar um pouco sobre aquelas pessoas que vivem sem a bênção do Padre, sem o matrimônio. Elas estão cometendo algum pecado, Dom? Sim. Qualquer homem vive, mora com mulher sem casamento da igreja, bênção do Padre, é pecado. É adultério. E um mandamento dos 10 mandamentos falou: não cometerás adultério. E Jesus também falou. Só se o homem, no Evangelho de Mateus, na cerimônia da montanha, capítulo 6, se o homem só olhar para alguma mulher, desejar ela no coração, comete adultério. Você ainda teórico, não prático. Quanto mais vai fazer, namorar com outra mulher e fazer filho, grande pecado. Pecado grave na nossa igreja. Palavra de suma importância para todos aqueles realmente que vivem em uma união estável. Dentro da igreja, existem pessoas também que estão em união estável. Elas podem receber o corpo e o sangue de Jesus sem ter o sacramento do matrimônio? A verdade é que se ele vai receber corpo e sangue de Cristo, depois vai voltar para o pecado, não adianta. Vai pecar de novo. Vai ser pecador. O apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios. Tem gente que recebe o corpo e sangue de Cristo e não merece. Quem vai fazer comunhão, receber comunhão, e não ser digno, vai receber grande condenação. Condenação. Falou o apóstolo Paulo. Eu sou, como pregador, arcebispo, responsável de transmitir para vocês a palavra certa, verdadeira. Não podemos ficar a favor do pecador, mas sempre eu falo com os padres todos, orientar os outros. Toda missa eu falo. Eu quero que todo mundo ouve e transmite essa missão. Como aqueles diáconos, diaconisas, nossos fiéis que não foram casados ainda na igreja. O padre tem que orientar eles, explicar para eles o que significa casamento e devem ser casados na igreja. O problema, padre, aqui eu também, como nosso povo no Oriente, quando chamo como homem nossos filhos, casa com ela. Você está morando faz 3, 4 anos. Queremos preparar dinheiro para fazer festa. A festa não é importante. Importante consagração, importante vocês receber sacramento. Infelizmente, a festa ficou primeira coisa. Festa vai gastar dinheiro, bebida, o precisa sala, precisa convidar todo mundo. Se você é capaz de dar financeiramente, vida financeira, tá bom, pode fazer. Mas se não, você não pode gastar e vai esperar 4, 5 anos para arrumar dinheiro, depois fazer festa, depois casamento eclesiástico, é errado. Porque eu conheço pessoas que não deu certo separar, até o namorado separar, porque não foram casados na igreja e não foram abençoados, e Jesus não está dentro deles. Então, padre, quero falar outra palavra. Também o casamento civil não é suficiente para os cristãos. Casamento civil é importante para o papel, para a coisa, para o país, para a vida, para o salário, etc. Está certo? Mas para a bênção, para nós, igreja siriana, do que eu estou falando, mais importante, casamento, sacramento na igreja. Ou fora, se não existe igreja, pode ir na casa,
na chácara para abençoar, fazer rito bonito, lindo, receber coroa, porque Deus, a coroa significa o Senhor está descendo para unificar os dois. É interessante nessas palavras do nosso arcebispo que muitas pessoas elas dão mais importância à festa do que à bênção de Deus através do matrimônio, né? Então muitas pessoas realmente elas dão mais importância à festa. Eu só vou casar se eu tiver realmente dinheiro para fazer uma grande festa para mostrar à sociedade. Mas não, prioridade é a bênção de Deus na sua vida. Isso é de suma importância, Dom. Então, um pouco mais sobre aquelas pessoas que irão servir na igreja, os diáconos. Nós temos os diáconos, as diaconisas. Abraão, ele obedeceu a Deus, né? Obedeceu a Deus. E como se deve se comportar esses diáconos e essas diaconisas, Dona, na nossa igreja? Os nossos diáconos, diaconisas, devem ser mais disciplinados e obedientes a essa lei da igreja. Devem ser casados na igreja. Ao contrário, mais fácil. Diácono, você é mais próximo no altar, mais próximo com o padre. Pode pedir o padre qualquer dia fazer casamento de você, para você. Não tem problema. Para você fica contente, fica alívio do pecado. Porque você está fazendo o pecado uma semana dormindo com mulher sem casamento, faz filhos também. Cuidado, porque há dentro muita pobreza, muitos filhos doentes, muitos pobres na rua, droga, porque tem moça, foi grávida 13 anos com um menino, deixou ela, saiu, e não tem dinheiro de educar o filho, nem alimentar, nem educar. O filho vai crescer na rua. Porque eles têm muita pobreza, muita ignorância no país. Porque tudo acontece fora do casamento cristão. Dentro da igreja nós temos os serviços de diáconos, diaconisas. Maria, ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Então, aqueles diáconos, diaconisas que foram chamados e chamadas, também devem dizer: eis aqui o servo do Senhor. Tem aquele papel de servir, doação total à igreja. Sim, então, padre, melhor, o padre de cada igreja, ele pergunta aos diáconos quem foi. Antes de ser diácono, infelizmente, eles preparam eles para ser diáconos, talvez não for batizado ou cristão. Eu sempre falo, o padre tem que saber tudo. Verificar do aquele que vai ser diácono, diaconosa. Batizado, crismado na igreja de disciplina apostólica. Se não for, ele pode batizar dele, crismar. Depois pode ser. Casado, não casado, solteiro. Mas às vezes, como você fala, acontece que foi diácono jovem, depois namorou. Vai namorar. O padre pode afastar ele um pouco por tempo, dar para ele tempo para pensar no casamento. Ou você pode fazer namorar. Eu não sei do português namorado, tem que fazer sexo. Não. Lá também, chamado noivo-noiva. O fulano, diácono, vai casar. Achou uma noiva. Foi para a família. Colocaram uma aliança. Mas ele sai, adianta, mas ele não mexe ela. Não deixa ela grávida, estou falando claramente. Até o dia do casamento. Esse está certo. Essa tradição do Oriente até onde faz mais de 3.000 anos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Os cristãos assim. Aqui ainda não namorou já, ficou grávida e perdeu a virgindade, os dois. Não, esse é o pecado. Então, o padre tem que orientar o diácono e diaconisa para preparar eles para o casamento. Não expulsamos ele da igreja. Não, a igreja está aberta para todo mundo. Mas não fica na sua doença mesmo. A igreja é um hospital para curar, para dar remédio. Está dando remédio do sacramento do casamento, mas você não quer remédio. Quer ficar doente, esse pecado adúltero. Adúltero, sim. Então,
resumindo tudo, o diaconato é servir, é doação, é boa reputação, né? É de suma importância aquelas pessoas que foram escolhidas para ser um diácono, diaconisa, faça tudo por amor. Assim como Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, que eles também façam, mas não por obrigação, mas faça, trabalhe na igreja por amor. Isso é de suma importância. Saidna, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essas palavras, por essas orientações, que essas orientações cheguem a todos, não somente os diáconos, diaconisas, mas também todos os sacerdotes de bem. Que o Senhor possa sempre abençoar, o Senhor dando muita saúde, né, para que possa realmente trabalhar na nossa igreja, que Deus possa iluminar sempre o Senhor. Então, eu gostaria de agradecer de todo o coração. Obrigado, Padre. Deus abençoe todos os nossos queridos fiéis. Brasil e América Latina para compartilhar esse vídeo que tem muitas perguntas sobre o matrimônio. Deus abençoe todos vocês. Amin. روح قديش وعلن حيل حاطو رحمة وحنانه نشتكم العالم. آمين.